Prezadas cursistas, prezados cursistas, saudações a vocês. Chegamos na nossa quinta semana do curso sobre trauma. Esse vai ser o nosso sexto vídeo, a nossa sexta videoaula. Vamos tratar dos temas que ainda são importantes de ser debatidos sobre o conceito de trauma, as questões relativas à arte, os monumentos, o tratamento, falar um pouco sobre a clínica. O curso está chegando ao final, o que é uma pena, porque esse curso foi muito especial, os outros cursos também foram muito bons, foram muito especiais, mas esse curso está sendo muito especial por vários motivos, né? Pela qualidade dos debates, as perguntas de vocês estão muito boas, o fórum está muito rico, tem uma riqueza ali no fórum, mereceria a edição de um livro, as perguntas que vocês trouxeram, está numa qualidade muito boa, tenho tido prazer de responder as questões, ainda que o tema seja um tema difícil, mas é um tema que abre inúmeras possibilidades para enxergarmos a vida psíquica, enxergarmos o inconsciente e principalmente enxergarmos as relações da vida psíquica com o meio social, com o meio econômico, com o meio político, com o meio religioso. O trauma estabelece um diálogo bastante profundo com as instâncias todas da vida, né, quer dizer, onde o sujeito está inserido nas várias áreas da cultura. Apesar de estamos terminando esse curso, ao final eu quero trazer uma boa notícia, que já temos um próximo curso em vista, num formato diferente, onde eu vou retornar aos trabalhos com o cinema. Então teremos um curso voltado para temáticas. A primeira temática vai ser sobre a questão do feminino, da feminilidade, da mulher, através de 8 grandes filmes, 8 grandes obras cinematográficas que vão nos permitir tratar do tema da feminilidade, da mulher contemporânea, também a questão da transexualidade, enfim, inúmeros temas vão estar presentes nesse próximo curso que vai ser proposto logo após o término do filme sobre o curso sobre o trauma. Então, falando dos nossos temas da aula de hoje, quero começar com uma citação da Radmila Ziguris, psicanalista. Ela nos ensina que o real do trauma não pode se prender a uma simbolização direta, se não há uma contribuição de um imaginário compartilhado. Ora, é próprio do trauma, né? O próprio do trauma é o congelamento do imaginário, tornando impossível o sentido e, consequentemente, a passagem a uma significação linguageira. Então, se o real do trauma não pode se prender a uma simbolização direta, podemos entender que a arte, né, é possível de fazer essa mediação, né? A arte faz essa mediação para que um imaginário, né, quer dizer, possa, um imaginário compartilhado, né, possa ser partilhado, né, e dessa partilha do imaginário, a fantasia possa criar uma narrativa suficiente para acalmar o excesso pulsional de um traumatismo. Dito de outra forma, a arte é capaz de absorver o trauma, né, quer dizer, transformá-lo numa linguagem e ser comunicada para o outro, ser transmitida para o outro, né? Vamos falar que é melhor ser transmitida do que comunicada, né? A palavra comunicada é um pouco perigosa para nós e para a psicanálise. Então, vai ser transmitida para, né, a possibilidade de ser transmitida para o outro. Nesse sentido, quando pensamos em arte, numa leitura, né, quer dizer, pela psicanálise, vamos dizer que temos duas vertentes para a arte, né? Uma arte como a expressão do trauma, né? A arte como expressão também do drama, da vida psíquica, né? Da tragédia humana, né? E também a arte como sublimação. Duas vertentes, né, quer dizer, de exposição da arte. Elas são diferentes, eu vou tratar dessa diferença agora, tá? A diferença entre arte como expressão do trauma e a arte como sublimação. A arte, né, quer dizer, como expressão do trauma, né, diferente da sublimação, ela não altera a natureza do conteúdo expresso. Sua forma de dirigir-se ao outro é de uma transferência menos simbólica e mais direta, né? Não visa tanto comunicar ao outro um sentido,
mas ela quer atingir o outro com um afeto. Essa distinção é bem importante, né? É atingir o outro com um afeto, né? Portanto, ela é uma arte mais impactante, né? Zigores afirma que o relato, e aqui peço licença para dizer que também a arte, né? Então ela diz que o relato só adquire sentido se um outro, né, quer dizer, o destinatário, for afetado, né? Tão somente, né, quer dizer, o relato vai atingir o seu sentido, né, se o destinatário for afetado. Com a arte é a mesma coisa, né? Mas também a arte fala de um transbordamento do excesso pulsional na vertente do gozo que causa o sofrimento, né? Esta arte, como expressão ou descarga do traumático, é de uma ordem da mostração, é pura ordem da descarga, né? A descarga do traumático, né? É da ordem da mostração, pura descarga. Não quer comunicar nada a ninguém, né? A intenção não é comunicar nada a ninguém. E aqui a palavra comunicar é importante. Ela não quer tornar comum, através da linguagem, alguma coisa, posto que de antemão isso já está impossibilitado. Portanto, ela não quer comunicar nada a ninguém, mas ela produz uma perfuração no olhar do outro. Ela causa um impacto, né? Ela continua sendo indizível, apesar de já ser a passagem crua, né? Quer dizer, não lapidada, de uma carga insuportável ao psiquismo, okay? Porque ela já causa alguma coisa para o outro, mas também algum efeito sobre aquele que produziu. O que tem de mais notável é que, apesar de não ser língua, é linguagem, né? Apesar de não ser língua, ela é linguagem. Apesar de não provocar no outro a proliferação de ideias, ela atinge esse outro e o desloca da sua cadeia de compreensão lógica. Quando a arte provoca no outro esse efeito, é porque então ela atingiu o outro. Ela se tornou, então, arte, nesse sentido da expressão do trauma. Ela causa assombro, susto, repulsa, nojo, excitação, estranhamento, né? Onde as várias discussões sobre, afinal, determinada exposição é arte ou não é arte? Determinada manifestação é arte ou não é arte, né? Diferente disso, né, quer dizer, de outra sorte, temos a arte como sublimação, né? A sublimação muda a natureza da coisa, né? Transforma o conteúdo. Sua criação se dá em outro lugar, né? E o que vemos depende de ser significado, sendo que convoca uma história, ela convoca uma ideia. Ela comunica algo para alguém, né? Transmite algo para alguém, é significante, é produção do inconsciente, né? Sobre ela pode ser falada, ela pode ser interpretada, né? É possível extrair um texto, né, a partir de quando se tem um contato com ela. Nesse sentido, a arte, né, está na esteira do sintoma, sem que seja um sintoma, né? Por quê? Porque ela é tão da ordem de uma produção do inconsciente, né? É sublime. A sublimação satisfaz sem substituição. Permite à pulsão realizar-se sem mudar o objeto, sem transformar no contrário, sem recalcar, apesar de seu conteúdo ideacional, em geral, permanecer inconsciente. Olha quanta diferença, né? Quer dizer, de uma arte, né, quer dizer, movida pela sublimação, e uma arte, né, quer dizer, movida pelo excesso pulsional. A sublimação, né, quer dizer, não é da ordem do recalque, mas trata-se daquilo que escapa à cadeia significante, sem envoltura formal do sentido. Toda a sublimação, né, se caracteriza como uma forma de domar o gozo, tentativa de aprender o real pelo simbólico. Tá? A arte é a busca do sentido de um real inominável, fora da representação, né? Depois eu vou passar para vocês de onde eu estou tirando algumas das citações que estou utilizando para compor esta fala aqui. Teremos que entender, né, quer dizer, dois sentidos para a arte, então, né? A pergunta que se faz, né? Então, a arte sempre depende de podemos classificá-la dentro de um sentido, de outro sentido. Vamos ver o que diz Fernando Pessoa lá no livro do Desassossego. Ele diz assim:
A arte é um esquivar-se a agir ou a viver. A arte é a expressão intelectual da emoção, distinta da vida, que é a expressão volitiva da emoção. O que não temos, ou não ousamos, ou não conseguimos, podemos possuí-lo em sonho. E é com esse sonho que fazemos arte. Outras vezes, a emoção é a tal ponto forte que, embora reduzida a ação a que se reduziu não a satisfaz. Com a emoção que sobra, que ficou inexpressa na vida, se forma a obra de arte. Assim, há dois tipos de artistas: o que exprime o que não tem e o que exprime o que sobrou do que teve. Enquanto a arte sublimada está mais para o sintoma, a arte sublimada está mais para o sintoma, no sentido de ser uma produção do inconsciente, a arte, enquanto expressão do traumático, está mais para a psicossomática, é mais da ordem mesmo do fenômeno, daquilo que simplesmente se mostra. Enquanto é um modo simbólico de expressão sublimada, a outra é um modo de saída do que transborda. Então, estou construindo aqui essa diferença, quer dizer, no uso da arte, quer dizer, da arte enquanto expressão. Enquanto a arte por sublimação produz o gozo pelo viés da realização da fantasia do artista, que consiste na realização narcísica, em face da apreciação do espectador, a arte, quer dizer, enquanto expressão do trauma, exclui o elemento do gozo narcísico, que passa pelo olhar ou pela fantasia. Não há fantasia. E o gozo, se há e quando há, está na diminuição da tensão psíquica e na esperança de a criação, ou o transbordamento, possa ganhar o contorno de uma narrativa ou de uma memória. É mais da ordem do grito, é a esperança de que seja ouvido, é a esperança de ser ouvido. Mas, ao estabelecer essas diferenças entre uma e outra concepção sobre a arte, não se pode deixar de mencionar o que nelas é convergente. Aqui estamos falando das divergências, daquilo que diferencia uma da outra. Mas há algo que converge, algo que está presente nas duas manifestações, que é o vazio da obra de arte. A questão do vazio da obra de arte. Lacan afirma que a arte se caracteriza por um certo modo de organização em torno desse vazio. Que a arte se caracteriza por um certo modo de organização em torno desse vazio. Muitos teóricos já escreveram sobre a questão do vazio da obra de arte. Então, a obra de arte se articula em torno de um ponto de falta, o vazio, um enigma inquietante. O vazio, o nada, é entendido por Lacan como a origem da criação. E não é sobre o nada de sentido que repousa os efeitos do trauma? E não é sobre o impossível objeto capturável que se lança o artista? Jean-Pierre Vernant, historiador e antropólogo francês, na sua obra intitulada Mito e Pensamento entre os Gregos, escreve que Dionísio, o deus da embriaguez, das forças da natureza e da música, diz por sua boca que a verdade é feia e que o homem criou a arte para embelezar a vida e não morrer da verdade. Que verdade é feia para o falante? Qual verdade é feia para o sujeito? Mas é preciso dizer mais. A arte não pode se resumir a apenas uma descarga. Isso seria rebaixá-la. Antes, a arte é uma tentativa de inscrever. É um desejo de expressar. É uma necessidade de pulsar. É direcionamento para o outro, ainda que não se saiba o que é. Então, ela é linguagem, é transmissão. É linguagem, é transmissão. Quando falamos do tratamento, quer dizer, fazendo uso da arte, e aqui é bom a gente abrir uma discussão que é bem interessante, porque nem toda forma do que se diz terapêutica o é de fato.
algumas terapêuticas meramente produzem uma descarga, né? Quer dizer, que dão para o sujeito uma sensação de alívio, de alguma tensão. Isso está longe da ideia de cura, né? Cura não é isso, né? Cura, como a gente vem vindo no curso, é a possibilidade, né, quer dizer, da fala se apoderar do elemento traumático, né? Então, o que nos cabe combater hoje em dia é o declínio das narrativas, né? A desvalorização da história e, acima de tudo, o combate a uma certa concepção naturalizada, né, da psicopatologia, em que as dimensões históricas, culturais, subjetivas e existenciais são ignoradas, são desprezadas, né, ou consideradas irrelevantes, e a redução ao neurobiológico é tida, né, quer dizer, como o ideal da abordagem científica, né? Então, esse tomar, né, quer dizer, as questões da ordem psíquica, né, tomar essas questões da vida psíquica e as manifestações, né, de sofrimento como puramente de causas biológicas, neurobiológicas, neurofisiológicas, bioquímicas e outras tantas, é fazer uma naturalização da experiência humana, tão perniciosa quanto tantas outras coisas perniciosas que vemos observando no mundo atual. E quão triste é observar, né, quer dizer, a psicologia entregando, né, quer dizer, o ouro, né, quer dizer, da sua essência a esse conluio entre a desvalorização do simbólico e a elevação do ideal financeiro e científico, né? Eu fico muito triste quando vejo a psicologia utilizando termos da psiquiatria, né? De uma psiquiatria que já foi uma bela ciência clássica, hoje, né, quer dizer, ocupa um lugar no mundo, né, quer dizer, do capital, um lugar, né, quer dizer, onde a concepção de sujeito foi rebaixada a uma mera manifestação bioquímica, né? Então, quando utilizamos determinadas palavras, né, quando tomamos de empréstimo, quando abrimos os canais e trazemos a nomenclatura, as classificações dos manuais descritivos da psiquiatria para dentro da psicologia, nós acabamos com a psicologia, né? Acabamos com a ciência simbólica, né? Então, a utilização no meio da psicologia de expressões como transtorno, que nada diz, né, e que pretende uma descrição o mais objetiva possível, deixando de lado a preocupação com a etiologia, né, quer dizer, com os mecanismos patogênicos e a belíssima complexidade psíquica, é a marca de um retrocesso vergonhoso, né? É preciso lutar contra isso, né? Ainda, Radmila Ziguris diz que o trauma é sempre trágico, pois invariavelmente destitui o sujeito de seu lugar simbólico. Contudo, para curá-lo, é preciso passar novamente pelo reconhecimento do drama singular. Aí reside toda a diferença entre aquilo que cura um membro de uma sociedade individualista daquele de uma sociedade onde o indivíduo é inseparável da comunidade, né? A tragédia grega era uma catarse coletiva. O homem doente num vilarejo africano é tratado em cerimônias coletivas. Por quê? Porque é entendido as dimensões dos seus sofrimentos enquanto manifestações de ordem coletiva, simbólicas, culturais. Lúcia Fuchs, né, escreve que nas evoluções favoráveis, né, dos tratamentos, desenvolve-se um processo no qual o sujeito consegue se sobrepor ao sofrimento e à dor na medida em que pode se libertar da submissão às ordens daquilo, né, quer dizer, que o agride, do agressor, e reagir às situações impostas pelo trauma, né? Diz ela ainda, né, que para sair de uma cena traumática, né, não se pode estar sozinho. Portanto, não adianta fazer o uso de medicamentos e vai passar uma vida inteira usando medicamentos, sendo que a dimensão, né, quer dizer, possível para a elaboração do trauma depende do outro, né? É preciso que haja um outro aparelho psíquico, um semelhante, para poder juntar as pulsões, os afetos e as palavras por seu intermediário, né, e aposta. Tem uma metáfora proposta ainda pela Radmila Ziguris, que diz assim, que o traumatizado se esgota tentando dar vida a um museu de cera, né? Viverá na esperança inconsciente do retorno do trauma,
sua única morada, né, para aí se reencontrar um pouco e se perder novamente, caso não encontre ninguém para lhe indicar a existência de um outro lugar. Okay? Então, de novo, recomendo para vocês a leitura do texto, já encaminhei para vocês, dos sortilégios da cena traumática. Né? Vamos pensar um pouco a arte como a escrita, né? Quer dizer, a narrativa do trauma. Né? Então, a arte de um determinado tempo histórico, né, testemunha aquilo que é impossível de narrar, que tende a ser esquecido ou negado. Né? Temos uma função importante da arte. Ela não existe para isso, mas ela acaba tendo essa função, poderíamos dizer, social. Saberíamos pouco sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial se o cinema não tivesse tido tanta produção, né, contando aquelas histórias. Aliás, essa produção contando aquelas histórias todas continua, né, parece inesgotável. Né? O Márcio Seligman Silva diz assim: a arte é uma prática da resistência, né, na tentativa de escrever aquilo que a sociedade procura apagar. Né? Então a arte é uma prática de resistência, tentativa de expressar aquilo que a sociedade, né, quer dizer, procura apagar. Ele afirma que as artes atuam como um espaço de intensificação dos nossos afetos, de abertura a novas experiências sensíveis, né, de desalienação do nosso corpo. Né? E, além de tudo, elas auxiliam a articular a nossa memória. Olha que importante a arte, né? Olha quão importante é a arte para a vida psíquica. A fotografia, né? Quer dizer, incluímos aqui várias artes, a fotografia, esse instrumento de captação do real, né, ajuda a contar a história ao se inscrever na história como arte e como registro ao mesmo tempo. Assim, a arte serve à inscrição, à denúncia, ao luto, à elaboração dos dramas e traumas. Né? A artista e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, né, escreve assim: o que nunca se inscreveu paira para sempre sobre nós, contaminando e corroendo os tempos por vir. Olha que importante, né? O que nunca se inscreveu paira para sempre sobre nós, contaminando e corroendo os tempos por vir. Ela se refere a eventos políticos e catástrofes, né, quer dizer, rapidamente ocultados. Né? Então, é o efeito ruim das histórias que acabam sendo rapidamente esquecidas. Né? A necropolítica, né, une a aniquilação física e a invisibilidade simbólica dos mortos, né, nos diz o Moacir dos Anjos, pesquisador, né, e crítico de arte. Vamos falar um pouquinho da necropolítica. Necropolítica, né, uma forma de governo onde as forças políticas e militares julgam como os cidadãos devem viver e como devem morrer. Né? Governos ditatoriais se valem desse princípio para exterminar voluntariamente grupos humanos. Tal ocorre no Brasil, né? Quer dizer, de hoje, com os massacres e o extermínio das populações indígenas, né, perpetrados pelo governo atual. A arte é o que vai dar visibilidade aos mortos da necropolítica. Assim tem sido na história. Os artistas vão convocar a memória das tantas vítimas das atrocidades dos governos tiranos. Ao final das guerras, em geral, surgem monumentos. Né? Essa é a função dos monumentos. Né? Artistas são chamados para a produção de esculturas, de estátuas, de monumentos mesmo, que vão contar e lembrar e não permitir que aquelas histórias caiam no esquecimento, para que não possam, né, quer dizer, vir ao serem esquecidas, né, quer dizer, nos condenar à repetição. Um dos melhores exemplos, né, quer dizer, é a obra Guernica, de Pablo Picasso. Né? Ela retrata, né, ele retrata na obra os horrores do bombardeio à cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola, sob as ordens do ditador General Franco. Né? A cidade foi inteira destruída. Né? Para Frederic Hart, né, quer dizer, professor de arte, Guernica
é um memorial de todos os crimes perpetrados contra a humanidade no século XX. Sem a obra de Pablo Picasso, talvez não soubéssemos, né, de tão desumano massacre e talvez não tivéssemos tanta repulsa à guerra. Leila Danziger, artista plástica, né, cita uma frase no dossiê da revista Cult, né, quer dizer, sobre a inscrição da violência, onde ela diz assim, ela faz uma citação, né? Um monumento é um gesto de respeito materializado. Gosto muito dessa ideia, né? Um monumento é um gesto de respeito materializado, né? Então, assim, a construção de um monumento materializa a homenagem e o respeito às pessoas que foram vitimadas durante um período histórico. Já se afirmou que não há nada mais invisível do que os monumentos públicos, né? Isso é uma grande tristeza, né? A desvalorização, né? E o pouco interesse, a ignorância que temos em relação aos monumentos pelos quais passamos todos os dias. Certa feita, fiz uma enquete onde eu perguntava às pessoas se elas sabiam quem eram as pessoas dos nomes das ruas em que elas moravam e trabalhavam, né? Ou seja, se mora na rua tal, você conhece a história dessa pessoa que dá nome à rua onde você mora? Poucas pessoas se deram ao trabalho de pesquisar. Algumas fizeram contato comigo estarrecidas com a descoberta de que o nome da rua onde elas moravam era o de Facínoras, né? Quer dizer, da cruel e assassina guerra do Paraguai, por exemplo, cujos ditos heróis brasileiros que foram condecorados na época, na verdade eram monstros capazes das mais cruéis desumanidades, né? Então, assim, como eles eram heróis de guerra, né, construíram monumentos para ele. Por quê? Porque era o exército que então condecorava essas pessoas e construíram os monumentos. E os monumentos lá ficaram. Quando se estuda a história dessas pessoas, né, quer dizer, muitos deles, né, eu não vou citar nomes aqui, espero que vocês procurem, né, vão ficar muito surpresos. Não dar importância para a história e para os conhecimentos dos monumentos, né, quer dizer, que nos rodeiam, nos fazem, né, prestar uma inconsciente homenagem àqueles cujos atos mais desprezamos. Então, de alguma forma, nós passamos, né, quer dizer, por esses monumentos e não sabemos que ali está contida uma história terrível, né? De outra feita, né, quer dizer, vemos outros monumentos sendo pichados, depredados, né, quer dizer, ora por pura ignorância cultural, ora por pura intolerância ao que ele representa, né? No Rio de Janeiro, sistematicamente a estátua de Zumbi dos Palmares, né, um negro quilombola, símbolo da resistência contra as forças esmagadoras do poder da sua época, que foi morto em 1695. Todos, né, Zumbi lutou pela libertação dos escravos, pela liberdade de culto aos africanos do Brasil. Então, pichar a estátua de Zumbi é um ato de racismo, né, e não reconhecer como legítima a sua luta pela igualdade entre brancos e negros. Ao fazê-los, né, ao pichar, perpetra-se um trauma, né? Por quê? Porque todo aquele que se identifica com aquela nação, com aquele povo, com os feitos, né, quer dizer, que são os negros libertos, né, quer dizer, os negros que fugiam, os negros que fundavam os quilombolas e que lutavam pela sua dignidade, pelo seu direito de existir, simbolizados nessa figura de Zumbi dos Palmares, quando essa estátua é pichada, né, quando essa estátua é desprezada, é apedrejada, o que você está fazendo é o mesmo com toda uma nação que se vê representado, né, quer dizer, naquela estátua, né? Então, ao mesmo tempo, né, quer dizer, que expressa uma ignorância, né, esse ato de pichação também retira a dignidade dos negros e de suas gerações, ao mesmo tempo que expressa as faces mais abjetas do preconceito e da intolerância. Então, se o memorial está lá, se o monumento está lá, né, quer dizer, para homenagear, e em vez dele ser respeitado como deve, acaba sendo pichado, né, nós temos aí, então, algo muito terrível acontecendo do ponto de vista da história, do ponto de vista da cultura, né?
né? Desde as décadas de 60, o Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília, exibe a tela, né, da nossa importante e renomada artista Djanira da Mota e Silva, né? O quadro se chama Orixás e é de uma beleza infinita. Pois bem, o quadro que sempre esteve lá não está mais. Pressionado por um grupo de telepastores evangélicos, essas figuras abjetas cuja única ação é destilar ódio e arrecadar fortunas, o quadro foi retirado, né, frustrando turistas e admiradores da arte. Mas o pior são as intenções nefastas por trás desse ato. Primeiro, retirar o quadro que fala, né, de uma religião afro, né, expressa, né, de maneira muito profunda um preconceito racial. Afinal, trata-se de uma representação da nossa matriz africana, constituinte da nossa identidade nacional. Mas também essa retirada mostra uma outra coisa, tão perversa e cruel quanto, que é a intolerância religiosa, né? Intolerância é a expressão da psicopatia e da perversidade, né? Porque não dá o direito do outro expressar aquilo que acredita e naquilo onde foi constituído. Por si só, a retirada do quadro, né, quer dizer, ensejaria motivos, né, morais para a deposição desse governo aberrante, né? Ao retirar o quadro de lá, ele mostra sua cara fascista, racista, desumana. A retirada do quadro traumatiza a religiosidade afro e suas belíssimas expressões religiosas, baseadas nos simbolismos extraídos da natureza. Até quando os torturadores continuarão a traumatizar o povo brasileiro? E até quando continuaremos em silêncio? Nos resta falar sobre a clínica do trauma, né? A clínica é a escuta. No trauma, é a possibilidade da transferência que faz o paciente falar de seu trauma, podendo atravessá-lo, né? Apoderar-se dele em vez de ser passivo em relação aos seus efeitos. A clínica, né? A clínica é a possibilidade da narrativa. A clínica é a possibilidade da narrativa. Mas também, né, quer dizer, pode haver o gozo impossível de ultrapassar, né? Na clínica podemos nos deparar com esse gozo difícil ou impossível de ultrapassar. Vamos encontrar na clínica a recusa por parte do sujeito, né? A recusa por parte do sujeito de negociar o gozo do trauma, né? É um sujeito que não quer fazer essa negociação, né? Também nós vamos encontrar os efeitos do trauma que se tornaram ganhos secundários, né? Daí teremos os pacientes queixosos, os dolorosos, né? Os ressentidos, os que estão em crédito com a vida, né? Quer dizer, e não fazem esse movimento, não conseguem fazer esse movimento, né? Quer dizer, mais profundo, né? De buscar esses elementos narrativos para sair dessa sua condição, né? Nós vamos encontrar também com o desejo de não se curar, né? O desejo de não sarar, né? Essa é quase que uma entidade clínica reconhecida na psicanálise, né? Os pacientes que têm o desejo de não curar, ainda que frequentem a análise, ainda que sejam frequentadores dos consultórios e das sessões, né? A histeria que se apodera do trauma e dele faz um uso, né? Ou vários usos à moda histérica. Quando o trauma é causado pelas instituições, como nos casos de tortura, morte, desaparecidos políticos, né? Diz Maria Rita Kell que o ato de tornar público o sofrimento, né, e os agravos infligidos ao corpo dos parentes das vítimas poderia pôr fim, né, à impossibilidade de esquecer o trauma. Familiares, né, cujos corpos de seus parentes nunca foram encontrados puderam enterrar simbolicamente seus mortos ao velar em espaço público a memória deles e compartilhar, que é importante, né? E compartilhar com uma assembleia solidária a indignação pelo ato bárbaro que causou esse desaparecimento, né? Então há traumas
que só se curam socialmente, na assembleia, outros na justiça, outros na punição dos perpetradores do trauma. A injustiça retraumatiza. A injustiça retraumatiza. Poder narrar é operar uma transmissão. E somente aqui um fato, né? Somente aqui um fato se torna experiência. Isso aqui é importante, né? Poder narrar é operar uma transmissão. E somente nessa transmissão um fato se torna experiência, né? Essa é a dimensão da clínica, né? Há sujeitos mais dispostos a narrar uma única vez os seus traumas e logo se livram deles, né? Com trabalho, com sofrimento, com o tempo. Mas eles fazem a narrativa durante um tempo e depois atravessam. Há sujeitos que passam uma vida contando seus sofrimentos sem avançarem um passo em direção à cura. Tudo tem limite, inclusive o desejo de abrir mão daquilo que faz sofrer. Mas esse limite, né, pode ser levado para tão longe que ficamos imaginando o quanto o gozo se faz soberano, né, e não consinte com a transformação. A narrativa cria uma densa rede significante capaz de absorver os efeitos traumáticos. Está aqui outra perspectiva e outra possibilidade clínica. Ou, como sugere, Nestor Braustein no seu livro Gozo, a fala propicia novas traduções, fazendo avançar o sujeito a modos mais complexos de leitura sobre si, invertendo o jogo de submissão ao trauma para a superação do mesmo. Triste constatar, mas mesmo no trauma, estamos diante de uma escolha do sujeito. Os efeitos traumáticos são a resultante de seu modo de defesa, né, que prefere manter o sofrimento a livrar-se deles. Diz Braustein também, o sujeito, aquele do inconsciente, experimenta a si mesmo na tortura dessa memória recorrente que o põe em cena como objeto de lascívia do outro. O eu produziu o efeito paradoxal de vê-lo, né, de levá-lo na prisão, né, de vê-lo na prisão. Deve viver defendendo-se de sua possível fuga, de uma fuga que não deixa, né, quer dizer, de se produzir quando enfraquecem as defesas. O que ele está dizendo assim é que o eu traz para dentro de si o agressor, né, aprisiona o agressor e não consegue se livrar dele. Né? Será essa, né? Quer dizer, então, antes disso, né? Então, o sistema, olha o que ele diz, o sistema gerou aquilo do qual doravante terá de se defender. Né? O sistema criou aquilo que doravante terá de se defender. O externo tornou-se o mais íntimo, um interior inacessível e ameaçador. Né? A ameaça, então, passa a vir de dentro. Será essa, né, quer dizer, a insondável decisão do ser a que Lacan se refere? Será esse o lugar onde o sujeito faz uma escolha pelo gozo, né, e mantém a estrutura, ou seja, mantém aquilo que arquiteta a possibilidade da perpetuação do gozo? Mas essa é a armadilha que é preciso que o analista não caia, né? Ele precisa não cair na armadilha de ser ele o prisioneiro que paga por um crime que ele não cometeu. A transferência o levará a esse lugar certamente, né? A transferência certamente o levará até esse lugar. Lúcia Barbeiro Fuchs, né, no texto sobre as consequências do abuso sexual infantil, diz que na clínica essas evoluções, né, e aqui vou trazer de novo essa leitura, trazer de novo a contribuição da Lúcia Barbeiro Fuchs, que ela diz que nas evoluções favoráveis desenvolve-se um processo no qual o sujeito consegue se sobrepor ao sofrimento e à dor
na medida em que pode se libertar da submissão às ordens do agressor e reagir às situações impostas pelo trauma. Ao seu modo, cada sujeito ressignificará o acontecimento traumático. Isso é, irá se desprendendo da lembrança penosa para transformá-la numa lembrança suscetível de ser considerada e verbalizada. Nesse ponto, eu quero com veemência pedir para vocês fazerem a releitura ou a leitura do texto do sortilégio da cena traumática. Esse texto que já foi encaminhado para vocês, onde de uma maneira muito didática, mas também muito viva e muito clínica, a Radmila Ziguris faz, então, uma apreciação sobre a questão da clínica no trauma. Okay? Com essa indicação, encerro, então, este curso, encerro essa nossa última videoaula, esperando que o curso tenha sido de proveito para vocês, para os estudos teóricos de vocês, para a compreensão desses temas mais profundos, que o tema do trauma tenha podido mostrar a sua importância na vida contemporânea, por estarmos tão submetidos aos efeitos traumáticos no mundo de hoje, para podermos repensar a nossa vida, para que possamos repensar o modo de educar os filhos, de como tratar o outro, de como fazer os encaminhamentos clínicos, que podemos identificar alguém que tenha sofrido um histórico de trauma, que então ele possa ser encaminhado para que possa produzir as suas narrativas, ele possa ter junto ao outro, fazer uma possibilidade de falar sobre esses acontecimentos traumáticos e aí se encaminhar então para um processo de cura. Quero aqui agradecer imensamente mais uma vez todo o apoio do NUTEAD, da UEPG, na pessoa da diretora Kelly Ducati. Quero agradecer o Jean Popoatsky por toda a ajuda. Agradeço a Marcela pela edição dos vídeos. Agradeço o Pedro Vieira da Silva pela ajuda nas filmagens e outras ajudas também. Enfim, toda a equipe de pessoas que não aparecem aqui na frente do curso, mas que há todo um conjunto grande de pessoas que torna possível esse trabalho. Então, a todos o meu muito obrigado. Agradeço também a presença de todos os alunos no fórum, ao lerem os textos, ao assistirem os vídeos e trazerem os seus comentários. Foi um espaço muito rico, Então, agradeço a vocês terem aceitado participar desse curso. Tá? Então, a todos nós que estivemos presentes nesse curso, desejo muita saúde, desejo paz, desejo boas histórias e que continuamos de alguma forma em contato, que juntos somos mais fortes. Então, passo agora aos comentários e aos recados para vocês da parte administrativa do curso. Quero falar do certificado, começar pelo certificado. Estamos vivendo um tempo de pandemia e lá na UEPG, no NUTEAD, teve uma diminuição de pessoas trabalhando, O trabalho ficou durante meses feito apenas em home office, com as pessoas trabalhando em casa. Então, ter toda uma plataforma do curso para manter, e não é apenas esse curso, são dezenas, Então, inúmeras outras atividades. Então, dá para você imaginar o volume de trabalho num tempo de pandemia, cada um trabalhando em casa. Além de tudo, teve redução de pessoas. Além disso, a UEPG e o NUTEAD viram a transferência dos cursos presenciais para o modo EAD. Então, esse pessoal da NUTEAD, quer dizer que eu solidarizo com vocês, porque vocês tiveram um aumento significativo de trabalho, de demanda de trabalho, e assim, brava e heroicamente vocês estão dando conta de tudo isso, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque os certificados, que poderiam ficar prontos com um pouco mais rápido, eles vão demorar um pouco mais. Então, estou explicando as razões para vocês. Estamos com diminuição de pessoal
né? O curso passa por vários órgãos, que a emissão de certificado não é apenas fazer uma simples emissão de certificado, tem uma responsabilidade institucional, né? Cada certificado que é emitido precisa ser comprovado que o aluno frequentou, comprovação, porque, enfim, né? Então, assim, a emissão do certificado é algo de uma responsabilidade muito grande, ok? Então, assim, todos que fizeram o curso vão receber o certificado. Eu também, né? Quero receber o meu certificado como aquele que ministrou esse curso, né? Então, assim, eu também estou aguardando os certificados que ainda não recebi. Então, estamos todos na mesa. Então, só para dizer e pedir para vocês a compreensão, né? Então, se o certificado demorar um pouco, é porque, né, estão acontecendo essas questões, tá? Mas, à medida que o tempo vai passando, acho que vão se tornando um pouco mais ágeis e no seu tempo o certificado vai ser emitido, ok? Outra questão, a avaliação, né? Para a emissão do certificado, nós precisamos que vocês passem por uma avaliação. Essa avaliação implica que vocês entrem lá na plataforma, lá onde estão a página inicial do curso, vai ter lá uma barra escrita avaliação. Vocês precisam preencher essa avaliação. É o preenchimento dessa avaliação que vai dizer que vocês cumpriram com os créditos necessários para a emissão de certificado. Então preste bem atenção, se vocês não fizerem avaliação na próxima semana, vocês têm um prazo aí. Se vocês não fizerem, vai encerrar a plataforma, né? Quer dizer, a plataforma tem um tempo que ela fica aberta, que o curso fica aberto, e depois ela encerra. Quando ela encerra, não tem mais como fazer a inclusão da avaliação. Então, assim, quem fez o curso inteiro e depois não fez a avaliação, não tem como, né, quer dizer, o sistema identificar que vocês, né, quer dizer, cumpriram com os créditos necessários para a emissão de certificado. Então, por favor, preencham essa avaliação o mais breve possível para não cair no esquecimento, não deixar para depois, que a gente sabe como é que são as coisas, né? Então a gente vai adiando, daqui a pouco a gente não faz porque esqueceu. Então façam logo para vocês poderem receber o certificado, ok? Qualquer dúvida, escrevam para mim ou escrevam para o e-mail do suporte do curso, que é suporte@ead.uepg.br, tá? suporte@ead.uepg.br, né? Então, todos os e-mails que forem encaminhados para lá, vamos ter uma resposta, ok? Quero também aproveitar aqui para falar sobre o próximo curso que vai acontecer aqui pela plataforma. É um curso que vai se chamar Cinema, Psicanálise e a Feminilidade. Então vai ser um curso onde vocês vão poder assistir os filmes na plataforma, não vão ser indicados filmes, vocês vão poder assistir, o filme vai estar disponível para assistir na plataforma, tá? Então vocês não vão ter que sair buscando o filme em outro lugar, não? O filme vai ser trazido para a plataforma e vai ser feito na forma de faixa comentada, ou seja, o filme vai passando e eu vou comentando, né, quer dizer, as cenas, paramos, eu comento, continuamos assistindo, e o filme vai ficar disponível dentro da plataforma, de forma que vocês podem ir avançando no filme, avançando nos comentários, na medida do tempo de vocês. Portanto, vocês podem fazer o tempo do curso, ok? Então eu vou gravar, né, junto com o filme, eu vou gravando as intervenções, vou fazendo as interpretações das falas, dos cenários, dos temas, vou fazendo todo um trabalho teórico, né, a respeito dos filmes. Ok? Então peço para vocês participem, que vai ser um belo trabalho, né? Estou preparando aqui com muito carinho esse trabalho, junto com a equipe, já estou junto com a equipe do NUTEAD fazendo as gravações, fazemos os testes, então vai ser um belo curso. Peço para vocês também que me ajudem a divulgar esse curso, né? Então, alguns temas que vamos trabalhar vão ser a construção do feminino, a sexualidade, a questão da violência contra a mulher, o amor, as histerias, a relação mãe-filha, a questão da transexualidade, da mulher transexual e um capítulo bem importante sobre as mulheres no Brasil, né? Então, vai ser um curso bastante interessante. Peço a participação de vocês e peço também que vocês me ajudem a divulgar. Ok? É um curso onde eu vou precisar me deslocar várias vezes de Curitiba para Ponta Grossa para fazer as gravações, né? Quer dizer, tem toda uma questão de material, tem todas as despesas de viagem, então esse curso vai ser, também vai ser um curso pago,
mas vamos fazer aqui o possível para minimizar o valor do curso, mas por certo vai valer a pena a participação de vocês. Ok? Me despeço então, esperando vocês no fórum para as perguntas desta semana, para as questões desta semana, e espero ver vocês nos próximos cursos que vão acontecer por aí. Ok? Saúde e paz a vocês e até breve. Tchau, tchau!